Apareceu. Assim, de conseguir investir, de pegar um capital com juros menores. Só que teve muita gente que não conseguiu pegar essa oportunidade por não estar organizado. Muita gente. Muita empresa que morreu, não morreu por causa da pandemia. Morreu por causa da desorganização financeira. Vou te dizer o seguinte. Isso era prévio, antes da pandemia já acontecia isso. Isso já acontecia. Isso já era marco. Quantas vezes você escutou que tantos por cento das empresas morrem em menos de 2 anos, morrem em menos de 5 anos? Isso já era um número comum. Quando chegou a pandemia, que o cara teve que ficar fechado, que ele teve que fazer funcionário trabalhar em casa, o que aconteceu? Ele começou a perder mão de obra, começou a perder a visibilidade do cliente. E aí, ele não estava... Primeiro, ele não tinha se preocupado com o marketing digital, porque ele achava o seguinte: panfleto e rádio vai resolver meu problema. A rádio é extremamente importante. Eu nunca vou abrir mão de conciliar a mídia digital com a rádio. Mas, principalmente porque a rádio ela vai mexer com a parte local demais. Depende muito também do público, né? Igual, por exemplo, claro. No mercado que a gente atua, de cama, mesa e banho, meu público está muito mais localmente falando na rádio do que na internet. Com certeza, é isso que eu estou te falando. Então, existe a conciliação do mercado, mas também, qual que é o... Eu trabalho diretamente com você e entendo o nível do seu público web também é extremamente importante na base do faturamento. Então, é por isso que eu falo, a rádio é extremamente importante. Mas para aqueles que mexiam, por exemplo, com comida, certo? Teve determinado momento que o cara teve que fechar o restaurante. Se ele não tinha uma propaganda delivery, ele não tinha uma logo desenvolvido, o Instagram dele não tinha... Ele não sabia vender, né? Porque ele estava acostumado os clientes chegarem. Ia lá. Era um entretenimento o lugar. Uhum. E eu acho que também, pensa bem, a pandemia, ela assustou todo mundo, porque financeiramente você tinha que ter algum respaldo. Não sabia quanto tempo ia durar, não sabia se você ia perder seu emprego ou não. Então, automaticamente, o consumidor se tornou mais exigente. Claro. Se antes eu saía e parava em um restaurante porque ele estava com mais movimento e tudo, isso não acontece mais. Não. Então, eu estou em casa, eu tenho tempo para ver o melhor preço, para avaliar os melhores sabores. O que chega primeiro. O tempo de atendimento. Entendeu? A forma que o cara vai te responder no WhatsApp. Isso mesmo. Isso transformou o Pirapora num lugar muito interessante. Porque esse momento de migração, primeiro, a gente estava falando dos benefícios que o governo deu. Porque, com toda aquela resenha que eu disse até esse momento, eu quero entrar numa parada muito importante, que é o seguinte: por que a empresa não conseguiu, por que empresas quebraram e não conseguiram acessar os benefícios que o governo dava? Principalmente por causa da falta de conexão entre a contabilidade e o cliente. Por quê? Porque ele vendia, às vezes ele emitia nota só do que fosse passado em cartão quando emitia. Entendeu? Então ele estava trabalhando de uma forma errada, não sem preocupar com gerar um faturamento correto, sem preocupar com ter um histórico, né? Com o histórico e principalmente com a força econômica da empresa. Aí o Guedes chegou e falou o seguinte: quem faturou tantos mil em 2019 vai ter direito a pegar 30%. Mas quem faturou a partir do quê? A partir do relatório do PG10, do SPED contábil, que são relatórios que é aquilo que você declarou que recebeu e vendeu. Isso desesperou um monte de empresa que estava ganhando dinheiro sem declaração. E aí, na hora que ela teve que parar e que o entretenimento musical já não era mais uma chamativa, que a quantidade de pessoas no lugar já não era mais uma chamativa por causa da falta de aglomeração, e que ele teve que migrar para a internet, que ele poderia ter pego esse dinheiro e investido em mídia digital, em transformação, em publicação no público foco, que seria necessário, e mudar o cardápio, em treinamentos, em investimento mesmo, se ele conhecesse a empresa dele. Exatamente.
tinha muita gente que teve sucesso por muito tempo e funcionou daquela forma, mesmo sem conhecer a empresa, sem saber de faturamento real. E você nem sabe se se teve os clientes sucesso, às vezes estavam estava trocando 6 por meia ou não. dúzia. Isso. Mas o cara tá satisfeito quando, mesmo que entra dinheiro e sai dinheiro e ele não entende o que sobrou, o sucesso profissional ele não está diretamente agregado só à quantidade de lucro que você tem, mas na qualidade de trabalho que você está fazendo, entendeu? Então, tipo assim, sei lá, eu abro um empreendimento e as pessoas vão e é legal e você consegue ter um dinheiro, mesmo que você tenha pouco lucro, o sucesso da fama ali, ele também faz parte daquilo, né? O prazer, você vê que as pessoas estão rindo, estão gostando. Isso também é importante. Acho que é isso que, depois disso, que você vai conseguir pensar numa condição econômica. Se você estiver abrindo uma empresa agora. Isso você já tem ela há muito tempo, aí já é uma questão de organizar seus processos financeiros. Mas a grande questão é o seguinte: veio essa pandemia, teve a necessidade de resolver os problemas. E aí o governo falou o seguinte, cara, nós vamos ajudar quem tem condição de pagar a dívida que a gente vai fazer. Nós vamos ajudar nele que está quebrado, não. Porque já estava quebrado antes da pandemia. Você vê, o cara não declarou o DAS sem faturamento vazio o ano todo, não conseguiu pegar. Como é que estava aberto até agora, né? E estava aberto até agora, então ele estava guardando dinheiro. Agora ele não estava guardando dinheiro, porque estava trocando 6 por meia dúzia, ele economizou um pouco no imposto, mas não teve uma análise de custo, uma precificação inteligente. Então ele não conseguiu, isso fechou um monte de empresa. Mas também deu a oportunidade para que o empresário entendesse a necessidade de investir em tecnologia. E aí ele já começa o quê? Nós estamos aí tendo uma explosão no mercado econômico de gente procurando recuperação de PIS e COFINS, tributação monofásica, base de cálculo do ICMS sobre a bitributação no PIS e COFINS para transportador e outras coisas. COFINS é o aeroporto? Não, né? Não, esse é CONFINS. Ah, desculpa. Claro. Entende? Mas é isso. Ô, André, me manda a guia de CONFINS aí, eu falo, pode ser de Pirapora? Então, não vai dar tempo de chegar. Não, vou mandar daqui de Pirapora mesmo.